Domingo nos Estados Unidos, uma notícia avassaladora chega e corta o fôlego de Gilberto Gil. Após semanas de angústia, os exames de Preta Gil apontaram o resultado mais temido. Agora a família enfrenta o seu maior desafio. Quer saber o que realmente aconteceu em solo americano? Fique até o final, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história que está comovendo todo o Brasil. Era domingo, o clima entre os familiares de Preta Gil estava tenso. Nas últimas semanas todos vinham se agarrando a qualquer sinal de esperança. Após meses de luta contra um câncer agressivo, Preta decidiu buscar uma alternativa fora do Brasil. Com o apoio da família e dos médicos, embarcou para os Estados Unidos em busca de um tratamento experimental que, para muitos pacientes, representa uma última chance. No Brasil, enquanto os fãs mandavam mensagens de carinho e apoio pelas redes sociais, o coração de Gilberto Gil, seu pai, batia apertado. Mesmo com toda a experiência de vida, o cantor sentia-se pequeno diante da dor de ver a filha passar por tudo aquilo. O tratamento tradicional já não apresentava respostas satisfatórias, e essa nova abordagem era considerada arriscada, mas necessária. A decisão de viajar não foi fácil. Preta precisou enfrentar o medo, deixar o conforto da sua casa e se preparar para um processo intenso, cheio de incertezas. Do outro lado, a família ficou unida como nunca. A mãe, o irmão, os amigos mais próximos, todos estavam em constante oração, tentando se manter firmes. Mas ninguém sentia tanto quanto Gilberto Gil. Mesmo com sua voz serena e palavras sábias, era visível que ele estava abalado. Naquele domingo, o telefone tocou. Era a equipe médica dos Estados Unidos. Após dias de exames e análises profundas, o resultado finalmente chegou. A notícia era sensível, e o médico fez questão de transmitir com cuidado. Gilberto Gil foi um dos primeiros a ser informado. Ele escutou em silêncio, sentado, com os olhos cheios de lágrimas e o peito apertado. O que ele ouviu naquele momento mudaria o rumo da história. A notícia não era o que todos esperavam. As esperanças depositadas naquele tratamento agora dividiam espaço com o medo e a incerteza. A família se reuniu imediatamente por chamada de vídeo. O rosto de Preta estava cansado, mas firme. Ela sabia que precisava ser forte, não só por ela, mas por todos que a amavam. O silêncio pairou por alguns segundos, até que, com o diagnóstico confirmado de câncer no intestino, Preta Gil tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida: deixar o Brasil em busca de uma esperança do outro lado do continente. Quando desembarcou nos Estados Unidos, o olhar carregava cansaço, medo e, ao mesmo tempo, uma centelha de fé. A artista, acostumada aos palcos, aos holofotes e à alegria contagiante, agora dava início a uma nova fase, a de paciente, lutando pela própria vida. Ela chegou a Washington acompanhada por um pequeno grupo de confiança. O trajeto foi silencioso, respeitando o momento delicado. Em solo americano, foi recebida por uma equipe médica especializada em tratamentos oncológicos de alta complexidade. Desde o primeiro momento, a abordagem dos profissionais foi humana, cuidadosa e direta. A missão era clara: encontrar um tratamento alternativo, inovador, que pudesse representar um novo caminho, ainda que fosse apenas um fio de esperança. Longe dos fãs, dos shows e das entrevistas, Preta se viu em um ambiente completamente diferente. Agora, as roupas de palco deram lugar a camisolas hospitalares. Os ensaios foram trocados por exames e os microfones por aparelhos médicos. A transição não foi fácil. Em muitos momentos, ela precisou se lembrar de quem era para não se deixar abater: uma mulher forte, filha de um dos maiores nomes da música brasileira, e com uma legião de admiradores torcendo por sua recuperação. Apesar das dores, da saudade e das noites mal dormidas, havia ali um propósito maior. Preta acreditava que sua luta poderia ser também a de muitas outras pessoas. Sua coragem, sua transparência e até sua exposição nas redes sociais passaram a ter outro significado. Cada passo que dava, cada ida ao hospital, era acompanhada por orações e mensagens de força de fãs e amigos do mundo todo. Mas o caminho estava apenas começando. Nos dias seguintes, ela enfrentaria uma verdadeira maratona médica. As incertezas ainda eram muitas, mas o coração de Preta se agarrava à esperança de que algo novo pudesse surgir. Os dias seguintes à chegada foram intensos. Preta Gil mergulhou de cabeça em uma rotina cansativa, mas necessária. Entre laboratórios, salas de exames e consultórios em Washington, ela passou a viver uma nova realidade. A cada amanhecer, uma nova bateria de testes. A cada entardecer, uma nova conversa com médicos, especialistas e pesquisadores. O corpo sentia. O cansaço se acumulava, as dores se tornavam mais constantes, e os efeitos colaterais dos medicamentos não demoraram a aparecer.
Mas ao mesmo tempo havia algo novo, determinação. Preta mostrava uma força surpreendente, mesmo nas horas mais difíceis. Havia dias em que mal conseguia levantar da cama, mas ainda assim fazia questão de participar de cada etapa, de ouvir cada explicação, de entender cada detalhe. A equipe médica americana era formada por profissionais renomados em oncologia digestiva. As clínicas eram modernas, com tecnologia de ponta, e isso trouxe um pouco mais de tranquilidade à artista. Ela sentia que estava no lugar certo, ainda que o caminho fosse longo. Aos poucos, a frieza inicial dos exames foi dando lugar a uma tênue confiança. Entre uma consulta e outra, surgiu o primeiro sopro de otimismo. Um dos exames genéticos revelou uma mutação específica no tumor de Preta. Essa descoberta poderia abrir portas para um tratamento personalizado, focado exatamente no tipo de célula que estava atacando seu organismo. Era uma luz no meio do escuro. O médico explicou que essa mutação, embora rara, poderia reagir melhor a terapias-alvo, uma inovação da medicina moderna. Com isso, um novo protocolo foi desenhado. Era menos agressivo que a quimioterapia tradicional e com maiores chances de eficácia. Ainda assim, os riscos continuavam altos. A resposta do organismo era imprevisível, e o tempo era um fator decisivo. Apesar do medo, Preta se apegava a cada pequena vitória. Um resultado positivo, um dia com menos dor, um exame com menos alterações. Tudo era motivo para agradecer. Gilberto Gil, mesmo à distância, acompanhava tudo com o coração na mão. Mandava mensagens, fazia orações, cantava baixinho canções de esperança. Mas, enquanto um novo caminho surgia, outra notícia inesperada se aproximava. Após a descoberta da mutação genética no tumor, surgiu uma nova possibilidade: participar de um tratamento experimental altamente especializado. Porém, esse tipo de terapia não era oferecido de forma automática. Preta Gil precisava ser aprovada dentro de um protocolo médico rigoroso, que exigia uma série de etapas meticulosas. Cada passo era como uma peça de um quebra-cabeça, e bastava uma falha para que tudo fosse comprometido. Nas semanas seguintes, ela passou por uma maratona ainda mais intensa de exames, análises laboratoriais e avaliações físicas e emocionais. A equipe médica queria ter certeza de que ela estava em condições de enfrentar o tratamento, tanto em termos clínicos quanto psicológicos. O protocolo era claro e inflexível. Qualquer sinal de instabilidade poderia desclassificá-la. A tensão era grande. Os médicos previam que esse processo duraria de 1 a 2 semanas. E havia uma data marcada que todos tinham em mente: quarta-feira, 14 de maio. Nesse dia, Preta passaria por uma bateria decisiva de exames, cujos resultados determinariam se ela seria aceita no programa experimental. Era como caminhar sobre uma corda bamba. Gilberto Gil, mesmo longe, acompanhava tudo com o coração apertado. As conversas com a filha agora misturavam informações clínicas com palavras de conforto. Do outro lado da tela, Preta tentava manter o sorriso, mas por dentro, era um teste constante de paciência, fé e força. Enquanto aguardava cada resultado, ela se refugiava em pequenos rituais. Colocava músicas suaves para tocar, ouvia meditações guiadas e se agarrava às mensagens que recebia dos fãs. Tudo isso ajudava a suportar a espera. Mas ninguém conseguia ignorar o peso daquele momento. Quando a quarta-feira finalmente chegou, o hospital estava em silêncio. Os exames começaram cedo e duraram o dia inteiro. Foram horas dentro de máquinas, coleta de sangue, conversas com especialistas. Preta saiu exausta, mas determinada. Agora, tudo dependia dos resultados. Os próximos dias seriam cruciais. Se aprovada, começaria uma nova fase, com mais riscos, mas também com mais chances. Se negada, a equipe teria que reavaliar completamente o rumo do tratamento. O silêncio dos corredores contrastava com o turbilhão interno que ela vivia. E enquanto esperava por respostas, Preta mergulhava naquilo que sempre a sustentou. Mesmo diante dos momentos mais difíceis, Preta Gil se mantinha firme. Quem a conhece de perto sabe, ela não é de se entregar. Desde pequena, mostrou personalidade forte, sorriso largo e um jeito único de enfrentar os desafios. Agora essa força estava sendo colocada à prova todos os dias. Parte dessa resistência vinha de dentro. A outra parte, ela carregava no sangue. Ser filha de Gilberto Gil não era apenas uma questão de nome ou fama. Era também carregar uma herança de luta, arte e superação. A música sempre esteve presente em sua vida como abrigo e impulso. Nos momentos de dor, era ali que ela encontrava consolo. Nas letras que ouviu desde menina, nas melodias que embalaram sua infância e que agora embalavam sua recuperação. Preta nunca escondeu sua vulnerabilidade.
Chorava quando sentia vontade, dizia que estava com medo quando o medo aparecia, e compartilhava seus momentos difíceis com os fãs de forma transparente. Mas essa sinceridade era, paradoxalmente, uma das maiores demonstrações de coragem. Mostrava que mesmo doente ela ainda era inteira. Inteira em sentimentos, em verdade, em humanidade. Gilberto Gil, em suas mensagens e canções, sempre ensinou que a força vem do amor e da conexão com a vida. E era isso que Preta vivia agora. Ela transformava o medo em coragem e a dor em fé. Cada desafio era encarado como parte do processo, como mais uma etapa a ser vencida passo a passo. Muitos lembravam que Preta já tinha passado por dificuldades emocionais, problemas de saúde e reviravoltas públicas. Mas em todas as situações, ela se reergueu. Agora não seria diferente. Estava cansada, sim. Fragilizada também. Mas derrotada? Nunca. A equipe médica começava a perceber que tratava ali não apenas de uma paciente, mas de uma mulher com uma energia única. Ela fazia questão de cumprimentar todos com carinho, mesmo nos dias mais duros. E isso contagiava o ambiente. Enquanto aguardava o parecer sobre o protocolo, Preta se apoiava naquilo que a formou: a fé, a arte e a coragem herdada de sua família. Mas os próximos dias ainda guardavam revelações que ninguém esperava. Nos momentos mais delicados da vida, é o afeto que sustenta. E foi exatamente isso que Preta Gil encontrou durante sua batalha nos Estados Unidos: uma rede de apoio sólida, presente e cheia de amor. Desde que chegou a Washington, ela nunca esteve sozinha. Familiares e amigos íntimos se revezavam para estar ao seu lado, segurando sua mão nas consultas e oferecendo conforto nas horas mais difíceis. Entre as presenças mais constantes estavam Malu Barbosa, sua melhor amiga de longa data, e Roberta Sareta, empresária e confidente. As duas se tornaram pilares no dia a dia, acompanhando Preta nos exames, ajudando na comunicação com os médicos e oferecendo aquele carinho que só quem ama de verdade consegue dar. Mas a solidariedade ultrapassou os laços familiares. Grandes nomes da música brasileira também se fizeram presentes, física ou emocionalmente. E um momento especial marcou essa fase: o reencontro com Ivete Sangalo em solo americano. A baiana viajou discretamente para Washington, e as duas passaram algumas horas juntas, relembrando histórias, chorando e rindo, como sempre fizeram. Ivete, com seu jeito carinhoso e energético, trouxe leveza para dias tão pesados. Além disso, Gilberto Gil manteve contato constante com todos, coordenando orações em família e enviando vídeos com canções e palavras de força. Mesmo distante fisicamente, era como se estivesse ali presente em cada gesto. O quarto de Preta no hospital começou a ganhar vida com fotos, bilhetes, flores e mensagens. Amigos próximos mandavam cartas, vídeos, lembranças que serviam como âncoras emocionais. Cada item era um lembrete de que ela não estava sozinha. Nos momentos de ansiedade, antes de um exame ou de uma consulta importante, a rede de apoio entrava em ação. Bastava um olhar, um aperto de mão ou um abraço apertado para que Preta se sentisse acolhida. Era como se todo esse amor formasse um escudo invisível, protegendo-a do medo. Essa união, essa presença constante, dava forças nos dias mais duros. E ao mesmo tempo em que recebia tanto amor das pessoas próximas, Preta começava a perceber algo ainda maior acontecendo do lado de fora. Enquanto Preta enfrentava sua batalha longe do Brasil, do outro lado do oceano surgia um movimento poderoso, uma verdadeira corrente de amor nas redes sociais. Fãs, admiradores, colegas de trabalho e até pessoas que nunca a haviam conhecido pessoalmente começaram a se mobilizar. Em poucos dias, as hashtags #BarPower, #ForçaPreta e #ToComVocê tomaram conta da internet. As mensagens vinham de todos os cantos do mundo. Vídeos, fotos, orações, trechos de músicas e palavras de incentivo foram compartilhados milhares de vezes. Pessoas diziam o quanto Preta havia impactado suas vidas com sua alegria, sua arte e sua forma verdadeira de ser. A comoção era tão grande que muitos perfis mudaram suas fotos e bios em apoio à cantora. Artistas renomados também se pronunciaram. Anitta, com quem Preta dividiu momentos marcantes no palco e na vida, publicou um vídeo emocionante desejando força e cura. Ludmilla, em meio à sua agenda cheia, gravou uma mensagem agradecendo pela inspiração que Preta sempre foi para ela. Até Fernanda Montenegro, com sua voz serena e respeitada, escreveu uma carta pública elogiando a coragem da artista e enviando orações. O que se via era um verdadeiro movimento coletivo. Shows foram dedicados a ela, rádios transmitiram mensagens ao vivo, e diversos programas de TV abriram espaço para homenagens. Era como se o Brasil inteiro estivesse unindo forças em um único pedido: a recuperação de Preta.
Ela, mesmo debilitada, fez questão de acompanhar tudo. Entre uma consulta e outra, pegava o celular e lia os comentários, assistia aos vídeos, sorria entre lágrimas. Publicou pequenos vídeos de agradecimento com a voz baixa, mas com os olhos cheios de gratidão. Disse que aquele carinho era sua maior força e prometeu continuar lutando, não apenas por ela, mas por todos que acreditavam em sua recuperação. O carinho que ela sempre ofereceu ao público, nos palcos, nas entrevistas, nas redes, agora voltava multiplicado. Era uma troca sincera, uma conexão que ia além da fama. E enquanto o mundo enviava energia positiva, Preta se preparava para a próxima etapa dessa jornada. Mesmo do outro lado do mundo e em meio ao tratamento mais difícil de sua vida, Preta Gil não deixou de lado o vínculo mais poderoso que construiu ao longo da carreira: a conexão com o público. Entre um exame e outro, mesmo cansada, ela fazia questão de aparecer. Às vezes com a voz fraca, outras com um leve sorriso no rosto, mas sempre com sinceridade. Publicava vídeos curtos, diretos do quarto do hospital ou da sala de espera das clínicas. Em cada mensagem transmitia algo essencial: gratidão. Agradecia pelo carinho, pelas orações, pelas mensagens que recebia em todos os cantos das redes sociais. Dizia que esse apoio era sua principal fonte de energia. "Vocês não imaginam como me fazem bem", escreveu em uma das postagens mais emocionantes. Preta entendia que manter essa conexão era mais do que um gesto de carinho. Era também um ato de resistência. Mostrar sua luta sem filtros era uma forma de fortalecer quem também enfrentava dificuldades. Sem maquiagem, sem ensaio, apenas a verdade, essa era sua forma de seguir presente. Mesmo distante do Brasil, ela fazia questão de responder comentários, compartilhar mensagens que a emocionavam e mostrar pequenos trechos de sua rotina. Um café com uma amiga, uma caminhada no corredor do hospital, um bilhete deixado por uma enfermeira. Tudo era partilhado com naturalidade. Essa transparência conquistava ainda mais os seguidores. Não era sobre exposição, mas sobre reciprocidade. Preta sempre deu muito ao seu público, e agora, de forma ainda mais intensa, devolvia carinho com autenticidade. Era um elo que resistia ao tempo, à distância e à doença. A cada vídeo, a cada texto, ela reafirmava que, apesar da dor, a vida continua. E mais que isso, vale a pena ser vivida com amor, mesmo nas fases mais difíceis. A conexão com o público era sua ponte com a normalidade, com a força, com a fé. E assim, entre aparelhos e esperanças, Preta seguia, mostrando que sua luz não se apagava, e que sua história era maior do que a doença que tentava pará-la. Ao longo dessa jornada intensa, marcada por desafios, incertezas e superações, Preta Gil foi além da figura pública que sempre conhecemos. Ela se transformou em símbolo vivo de coragem, fé e resiliência. Sua trajetória, marcada por verdade e vulnerabilidade, tocou milhões de pessoas. E o que começou como uma batalha individual se tornou uma poderosa mensagem coletiva. Sua luta não foi apenas contra o câncer. Foi também pela vida, pela dignidade, pelo amor. A cada queda, Preta se reerguia com mais força, e fazia questão de dividir isso com o mundo. Sua história passou a inspirar outras mulheres, outros pacientes, outras famílias. O que ela viveu e compartilhou serviu de espelho e motivação para muitos que precisavam acreditar novamente. O poder do afeto ficou evidente em cada etapa. A união entre família, amigos, fãs e até desconhecidos construiu uma corrente de esperança sem fronteiras. Mostrou que mesmo em tempos difíceis é possível encontrar luz, desde que estejamos juntos. Preta virou prova disso. Gilberto Gil, com a sabedoria de um pai e a sensibilidade de um artista, disse certa vez que a música cura. E Preta, mesmo sem cantar em grandes palcos naquele momento, curava com sua presença, com sua fala, com sua entrega. Ela manteve sua essência, seu brilho, mesmo quando o corpo estava frágil. O mais bonito foi ver que, mesmo em dor, ela permaneceu inteira. Manteve o humor, a empatia, a generosidade. E, acima de tudo, nunca se esqueceu de quem a acompanhou ao longo da vida. A conexão com os fãs se fortaleceu tanto que, mesmo do leito, ela inspirava milhares diariamente. No fim, sua jornada nos lembrou algo essencial. A vida é feita de momentos simples, de pessoas que amamos e da coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece ruir. O legado de Preta Gil não está apenas em sua carreira artística, mas no exemplo humano que ela deu ao mundo. E mesmo quando as luzes se apagam, há pessoas que continuam brilhando, porque deixaram marcas impossíveis de apagar. Neste momento tão delicado, tudo que Preta Gil e sua família mais precisam é de amor, orações e boas energias. A luta continua, e cada palavra de carinho faz diferença. Se essa história tocou seu coração, mostre seu apoio. Deixe um comentário com sua mensagem.
Compartilhe esse vídeo com quem também ama Preta e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque juntos somos mais fortes. E quando o amor fala mais alto, nenhum desafio é impossível.